Capítulo 14. Peso. O peso é uma medida de desbalanceamento. Indica a intensidade do desejo de qualquer massa que esteja desbalanceada de encontrar o balanceamento. Cada massa no universo tem sua posição potencial apropriada. Toda massa encontrará essa posição se não for impedida de fazê-lo pelas ligações de outras massas. O peso deveria ser medido duplamente como a temperatura. Deve ter um acima e um abaixo de zero para medir a intensidade do desejo em massas para se elevar da Terra, assim como para cair em direção a ela. O peso é a matéria fora do lugar. Toda matéria é um registro de seu potencial no local de seu nascimento em sua onda. Massas de matéria, como boias flutuando no oceano para marcar os cursos para navios, estão flutuando no espaço para registrar o potencial elétrico da posição de seu nascimento. Sempre que a matéria está no lugar de seu nascimento, ela pertence lá. Está, portanto, balanceada. Ela flutua em seu campo balanceado. Nessa posição, ela não tem peso em relação a qualquer outra coisa no universo. Sempre que é retirada do centro de seu campo, ou se torna uma parte excêntrica de outro campo, ela está desbalanceada com as duas forças agindo sobre ela. Então ela tem peso, e a medida desse peso é a medida de seu desbalanceamento com seu ambiente. O peso da matéria e a medida do potencial elétrico são a mesma coisa. Peso é desbalanceamento. Um corpo que flutua não tem peso mensurável. Ele está em balanceamento com seu ambiente. Da mesma forma, uma bateria descarregada não tem potencial elétrico mensurável. A agulha do amperímetro aponta para zero. Suas duas condições desbalanceadas de carga e descarga foram anuladas uma pela outra. A medida chamada peso e a medida chamada potencial elétrico são a expressão de força que os dois opostos elétricos de carga e descarga exercem um contra o outro em qualquer ponto do universo. O potencial de todas as órbitas de matéria no espaço em que a matéria flutua é igual ao potencial da massa que flutua nele. O plano da região equatorial de nossa Terra coincide com um plano equipotencial de pressão que é igualmente balanceado em relação àquela parte da Terra que flutua acima daquele plano e aquela parte que flutua abaixo dele. Neste plano, a Terra não tem qualquer peso em relação a nada no universo inteiro, pois está em uma posição balanceada em relação ao universo inteiro e continua se movendo para uma nova posição apenas devido ao movimento de todas as outras massas no universo. Nossa Terra balanceada não tem peso. A Terra só poderia ter peso se fosse removida para outras pressões mais distantes do plano da roda em forma de lente do nosso Sol, que é o ponto central. Se ela pudesse ser empurrada em direção ao Sol por alguma mão gigante, ela buscaria o balanceamento em sua própria órbita quando liberada, exatamente como um homem se levantaria quando mergulhado abaixo de seu próprio nível de balanceamento na água. Cada massa em movimento livre no universo flutua em seu próprio campo de ondas igualmente dividido, exatamente como um homem flutua na água. A Lua não está caindo sobre a Terra, como geralmente se supõe, pois ela está balanceada com seu ambiente e não pode sair. Sua massa contraída é igual à massa expandida que ela desloca em seu campo de ondas. Pela mesma razão, uma nuvem flutua no céu. Se alguém pudesse colocar balanças sob ela, descobriria que ela não teria peso, a menos que fosse levantada acima ou empurrada abaixo de seu nível equipotencial. Se ela condensasse em vapor mais pesado,
cairia para procurar um novo equador estático onde flutuaria novamente. Se condensasse para chover, cairia no mar para encontrar o balanceamento em uma condição semelhante. O peso não é uma propriedade fixa da matéria. Ele é tão variável quanto a matéria é variável. Um homem pesa menos quando sobe uma montanha, pesa mais quando desce em uma mina, e não pesa nada quando flutua na água. A menos que, e até que, a matéria se estenda de um plano de igual pressão, não pode haver peso, nem pode haver potencial elétrico. O peso curva a gravidade. O equilíbrio do nível do mar é um bom exemplo. Se esse equador estático não tem extensões de ondas dinâmicas, não pode haver pressões elétricas para se expressar em peso, nem pode haver peso de ondas quando as ondas não são estendidas a partir dele. Ondas acima do nível do mar têm um peso positivo quando caem em direção à gravidade. Ondas abaixo do nível do mar têm peso negativo quando sobem em direção ao espaço para encontrar o balanceamento ao nível do mar. O peso é, portanto, apenas uma dimensão de desbalanceamento. Só o desbalanceamento pode ser pesado, pois não pode haver peso para balancear. Peso definido. As seguintes definições de peso estão em conformidade com a lei natural. O peso é a soma das diferenças entre as duas pressões que atuam sobre cada massa. O peso é a medida das diferenças de potencial elétrico entre qualquer massa e o volume que ela ocupa. Peso é a medida do desbalanceamento entre qualquer massa e seu ambiente deslocado. O peso é a medida da força que um corpo exerce na busca de seu verdadeiro potencial. O peso é a soma da diferença entre a força de atração da gravitação para dentro e a força de radiação para fora. O peso é a medida da intensidade do desejo dentro de toda a matéria de expressar movimento ou buscar o repouso a partir do movimento.